espada na mão, mas eu vou pedir um favor. Às vezes a pessoa abre as escrituras, ou Israque, alguns, não pode contar um pouquinho para mim. A pessoa deve abrir a escritura para só ler aquilo que a gente pedir. Porque senão a gente fica falando e a pessoa continua lendo. E ler, você tem a oportunidade de ler o caso, mas nem sempre a pessoa que tem chamado para explicar está do seu lado, né? Então aproveite ao máximo as informações da Paraxá. Baruch Hashem? O som foi embora? Tem que ir. 20ª Paraxá do nome Tetzavé. A 20ª Paraxá do ano, que tem a tradução, o nome, o título como ordena. A Paraxá já começa com uma palavra dizendo, é uma ordem. Ordena aos filhos de Israel. É diferente quando você pede e quando você manda. Aqui o Eterno está mandando, ordene aos filhos de Israel. Chegou de capítulo 27, verso 20. Tetzavé, na verdade, é a continuidade da Paraxá da semana passada. Terumá, nós aprendemos aqui que quer dizer presente, a oferta ao Eterno de Israel. E nós aprendemos na Paraxá Terumá, que foi na semana passada, que o Eterno ele pediu para que fosse construído um Mishkan, um tabernáculo em meio ao deserto. Bom, para que Hashem quer um tabernáculo em meio ao deserto? Obrigado, Isaac. O Eterno abençoe. Para que o Eterno quer um tabernáculo no meio do deserto? Na própria Paraxá diz, para que ele pudesse habitar no meio do povo de Israel, ele pudesse fazer morada, amém? Então nós aprendemos pela construção do Mishkan pelo menos dois detalhes muito importantes para a nossa vida espiritual. Primeiro, que o Mishkan ele começou a ser construído de dentro para fora. O Mishkan, o santuário, o tabernáculo móvel, ele não começou a ser feito pelos arredores, né? Que faz mais sentido primeiro construir a casa, depois pôr os móveis. Não é assim? Primeiro a gente não constrói a casa, depois compra seus móveis, mas lá foi diferente. Primeiro o Eterno pediu que se fizesse os utensílios sagrados. E por último, o Mishkan em si, né, o santuário em si. E o primeiro utensílio que o Eterno pede para que se construa foi o Aron HaKodesh, ou seja, o utensílio mais sagrado que ficava na parte mais sagrada do templo, foi o primeiro a ser confeccionado, construído, fabricado. Aí eu fiquei pensando, por que o Eterno pegou o utensílio mais importante e mandou fazer primeiro, né? Sendo que ele deveria ser feito por último para ter uma proteção ao próprio utensílio? Não, o Eterno começou a construir o seu Mishkan pelo Aron HaKodesh. E nós aprendemos que o santuário tinha 2 compartimentos sagrados, mas além dos 2 compartimentos, o primeiro chamava-se Tamid, que era o lugar santo, e o outro, Kadosh HaKadoshim, santo do santo, aquilo que é mais sagrado, é o sagrado do sagrado, não é isso? Então, e além desses 2 compartimentos, havia ali um pátio, a área construída em volta, e neste pátio, nós sabemos que era o portal de entrada para entrar no lugar santo e depois no santo do santo. Então nós aprendemos que primeiro o Eterno pede para construir o Aron, porque o Aron representa eu e você. Na verdade, o Aron é uma miniatura de você, porque nós somos Aron HaKodesh. A presença do Eterno habitava onde? Na arca, não era ali que se fazia visível a presença do Eterno? E aonde o Eterno quer se manifestar? É em você. Por isso, o tabernáculo e o próprio Beit HaMikdash, o templo, era
eram lugares provisórios que o Eterno criou para a sua habitação por causa da contaminação humana. Mas o Eterno sempre quis habitar dentro de nós. Por isso ele fabrica um homem chamado Adão para fazer habitação. E lá no Ganeda ele não constrói um templo. E se você estudar Guilherme Apocalipse, quando o Eterno restaurar todas as coisas, diz que a nova cidade, a cidade nova de Jerusalém, descerá do Shamaim dos céus. E nela não pôde ser visto nenhum santuário, porque a própria cidade é o santuário. Ou seja, o Eterno habitará conosco em nós. Amém? Para que o Eterno seja tudo. Para que tudo seja através do poder do Eterno. Então, mas como o homem pecou, se distanciou do Eterno, o Eterno teve que providenciar um local que fosse símbolo de uma grande separação, de uma grande santidade, para que pudesse habitar no meio do homem. E ele começa pelo Aron HaKodesh, pelo local, o lugar mais sagrado. Então eu posso dizer que ele começou a construir de dentro para fora. Ou seja, quando o Eterno Moshe Rabbeinu começar a trabalhar em você, quando o Eterno começou a trabalhar em mim, né? Quando o Eterno começou a trabalhar em Yitzhak, Adam, Malachi, Yehoshua, quando começou a trabalhar em Hanok, e assim Eliahu, todos os irmãos Shimon dessa comunidade, o Eterno começou a trabalhar em você, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Estão conseguindo me entender a revelação? Primeiro ele toca em você, a mudança vai lá dentro do seu Aron HaKodesh, dentro do seu coração. Pode perceber que ele pôs o coração em volta de uma proteção ósseas. Não é verdade? Dentro do tórax, dentro de uma proteção óssea, para que o coração estivesse bem guardado, protegido, porque é o órgão vital. E assim também ele coloca a sua Aron HaKodesh, sua arte sagrada, dentro do tabernáculo. E o tabernáculo mexicano deveria estar dentro, protegido perante os levitas. E os levitas presidiam ali, e as tribos em volta, segundo os seus exércitos, esquadrões. Então o tabernáculo, ele marchava dentro do povo de Israel. O Eterno entronizou o seu mexicano dentre as tribos de Israel. E o mexicano não ia à frente. O mexicano, o tabernáculo, ia dentro, e o povo fazia os esquadrões em volta, protegendo o local santo do Eterno. Então assim, o Eterno também, ele começa a trabalhar de dentro para fora em nós. Muitas vezes a pessoa entra numa igreja, e nessa igreja ela é obrigada a mudar todas as suas vestimentas, né? Por quê? Querem fazer uma mudança de fora para dentro. Mas quando, amém, Baruch Hashem, missionário Fábio, seja bem-vindo. Chegou na hora boa, varão, da administração da Paraxá, amém? Shalom ao irmão também, o Rabex está chegando aí. Irmãos, como eu estava dizendo a vocês, o Eterno, quando mandou construir o tabernáculo, ele pediu medidas específicas. Cada metragem do tabernáculo representava algo, uma linha profética. Cada metragem que ele coloca para que o homem fizesse as roupas dos coreninhos, dos sacerdotes, tinha um propósito específico. E essa Paraxá, Tetzavé, ela vem mostrando para nós a importância da roupa do sacerdote. Veja bem, na Paraxá passada, o Eterno pede para construir o seu tabernáculo. Agora o Eterno pede nessa Paraxá Tetzavé que construa as roupas dos sacerdotes. Ou seja, se você prestar atenção, o sacerdote é o Mishkan, é o santuário em miniatura, em forma humana. Quando o Kohanim andava com aqueles utensílios, ele representava toda a santidade do tabernáculo. Então, o Eterno pede para construir o tabernáculo e depois pede para construir a roupa do sacerdote, que representava o próprio tabernáculo. Ou seja, o Kohanim, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, ao ele andar no meio do povo, ele deveria representar o próprio Elohim, o próprio Eterno.
Então, assim como ele pede para construir o tabernáculo, ele começa a construir pelo Arona Kodesh, pela arca sagrada, pelo utensílio mais sagrado. Ele começou a construir o tabernáculo de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque ao construir, reconstruir nossas vidas, ele começa a trabalhar no seu interior primeiro. Então, a primeira coisa que o Eterno vai construir em você é um Arona Kodesh. É uma arca sagrada, porque ele quer habitar em você. Depois ele vai trabalhando na parte externa, porque assim depois ele foi mandando construir o seu tabernáculo, a parte externa do tabernáculo. Mas uma coisa que muito importante, a segunda coisa muito importante da paraxá passada Terumá, foi que nós aprendemos que o Mishkan, o tabernáculo móvel, havia 2 compartimentos sagrados e havia um pátio. Veja bem, o pátio do tabernáculo recebia uma luz solar, mas no lugar santo chamado Tamid recebia uma luz produzida pelo candelabro, que não era pequeno dessa forma. Os Kohanim deveriam subir em escadas para poder colocar azeite puro, e nós vamos estudar qual foi o tipo de azeite que o Eterno pediu. Então, era aquela peça de 30 quilos de ouro, peça única, sem emenda, peça de obra batida. E ali o Tamid, o lugar santo, era iluminado não pela luz solar, mas pela luz da menorá, chamado na língua portuguesa de candelabro. Então, a luz do Tamid era providenciada pelo azeite, não eram velas assim, era azeite. Aqui era ouro por dentro, de forma que quando ele enchia o meio, ia enchendo as partes mais de baixo, e assim sucessivamente, até que ficava toda cheia de óleo, azeite puro. Mas no lugar santo do santo, Kadosh HaKadoshim, não recebia a luz da menorá. A luz que clareava o santo do santo era a luz do próprio Hashem, do próprio Eterno. Será que o Eterno não está falando nada conosco? Hein? A primeira luz que você recebe no seu corpo, na parte externa, é qual luz? É a luz solar. Você é o Mishkan, você é o santuário, você é a Beit HaMikdash, o templo sagrado. O Eterno sempre falou isso, ele não habita em templos construídos por mãos de homem. O Eterno estava preso ali dentro de 4 paredes. E os Erudim, nossos irmãos judeus, eles não entenderam isso. O Eterno não estava preso ali. Como você pode prender alguém que está em todos os lugares? Os ídolos eram postos dentro dos templos, porque eles eram finitos. Hashem é infinito. Então o Eterno diz: eu escolhi um local para fazer habitar o meu nome perpetuamente. Quem habitava no templo não era o Eterno, era o nome do Eterno. E as pessoas têm que aprender isso. O Eterno não estava no templo, o nome do Eterno estava no templo, e está lá de forma perpétua, porque está escrito. É ali que aconteceu todos os eventos. É ali que a árvore da vida foi plantada. É ali que era o Gan Eden. É ali que o Eterno escolheu para fazer um templo fixo. Foi ali que ele escolheu o Santo do Santo e colocou a Arca da Aliança, que é o próprio símbolo do Jardim do Éden. Foi ali que Yeshua sacrificava, quando pequeno, os votos que todo Yehudim fazia. É ali, naquele local, que Yeshua foi assunto ao céu, e é ali que ele voltará. É ali que o seu reino será ministrado. É ali que a nova Jerusalém voltará e será a habitação eterna do homem como o seu Elohim. Amém? Estão entendendo isso? A segunda luz que você tem é a sua luz do seu intelecto. É a luz que o homem fabrica. Era a luz que era acesa na menorá, luz, entendimento. Mas há uma luz que não é produzida pela luz solar em você, e que não é produzida pelo seu intelecto. Há uma luz que vem do próprio Eterno sobre a sua vida, e quando essa luz vem, o seu rosto resplandece como o rosto de Estevão, como o rosto de Moshe, como o rosto de Adão, quando ele estava antes da sua queda no Gan Eden, no Jardim do Éden. Estão entendendo?
Que o santuário é você. Quem habitava na Beit Hamikdash era o nome do Eterno todas as vezes que o nome do Eterno era invocado lá dentro. Mas o que aconteceu com a Beit Hamikdash? Foi destruída. Mas ela será reconstruída segundo o livro de Ezequiel. Olha como não se entra lá na Parashá ainda. As coisas do Eterno são tão maravilhosas que são coisas que vocês precisam de aprender. Então, nós vamos ter o tempo reedificado, isso está profetizado. Mas nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos receber primeiro a habitação do Eterno em nós. Nós temos que nos preparar como verdadeiros tabernáculos, santuário. Porque Hashem, Ele nos deu algo vital, que é a Ruach, o fôlego do Espírito. Hassatan, ele tirou do homem a parte mais vital que o homem tem, que é o Espírito, a Ruach. Quando ele faz com que Adão peque, ele tira de Adão a Ruach, e Adão perece e morre. Esta é a vitória parcial do inimigo sobre nossas vidas. Hashem quer te preparar para te dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Quando ele diz, eu sou, e Yeshua diz, uma má tradução. E Yeshua não diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Yeshua diz, o eu sou, ou seja, Hashem, o eu sou, o eterno, é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a Netívia, ele é a Emet e ele é Raim, a vida. Se você olhar para o santuário, o portal ali, a porta de entrada era o caminho. O Tamid, onde ficava a menorá acesa 24 horas e perpetuamente. E ela ficava de frente ao santo do santo, que estava ali o testemunho. O testemunho é o decálogo. Então, quando você chegava no Tamid, no lugar santo, ali era a verdade, porque ali era sacrificado. Ali tinha os pães da proposição, ali tinha o altar. Mas quando você entrava no santo do santo, ali era a vida. Porque se o Kohanim não entrasse ali preparado, ele morreria. E ali ele entrava para gerar vida para o povo de Israel. Estão entendendo? O próprio santuário é o caminho, é a verdade, é a vida. E as coisas do Eterno sempre se fecham, sempre se batem, porque o Eterno, ele trabalha de forma metódica, e ele trabalha de uma forma só, porque ele não muda. Quero dar oportunidade ao varão. Eu lembrei que tem uma vez numa versão, é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí, exatamente. Tem que saber, vamos entrar no capítulo 27, verso 20 do livro de Shemot, livro de Êxodo, amém? A Parashá, tem que saber, ordena. Então o Eterno começa essa Parashá mandando, não pedindo. Então ordene aos filhos de Israel, né? 27, verso 20. Quem achou? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que me tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro a menorá, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aí vem o mistério. Se você for estudar a palavra azeite no hebraico, é shemen. Shemen. Pode ser qualquer tipo de azeite, qualquer tipo de gordura. Só que além do Hashem falar shemen, azeite, ele fala de um azeite especial. Quando ele diz shemen zak, eu quero um azeite, uma gordura, um óleo, mas tem que ser zak, tem que ser puro, tem que ser inocente, tem que ser translúcido. O Eterno pede um azeite especial, que é de zak vem zacar,
né? Zaká, translúcido, transparente, puro, inocente. Quando se refere a pessoas inocentes, Zaká, né? Então, ali o Eterno pede Shemen Zak, um azeite especificado puro. Pode falar, a palavra cachê de algo puro, ela é uma palavra até extra escriturística, tá? Ela é um conceito rabínico, farisaico atual, de que cacheiro não quer dizer que seja algo limpo, quer dizer que seja algo que tenha um selo do sacerdote, o selo dos rabinos. Pode ser, existe, eu estou fazendo um estudo, que há alimentos que não é puro, mas que é considerado cacheiro. Então, é um conceito, aqui na escritura aqui é exato, puro, translúcido. Tá certo? Veja bem, cacheiro é a forma de abater animal. Então existe lá, até dentro de Israel, porcos cacheiro. Porque cacheiro se tornou a palavra vulgar, quer dizer, um abatimento de um animal da forma correta, sem sentir dor. Então até um porco hoje pode ser cacheiro. Não no sentido de puro para nós comer, mas no sentido da vulgaridade que a palavra se tornou. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, voltando aqui, se você olhar a expressão Shemen Zak, né, semente, azeite puro, né, de oliveira, translúcido e inocente. Bom, se você fizer um estudo, lá em Israel até hoje existem as prensas de azeites feitas em pedras. Era uma coisa interessante. É como se fosse um poço, né, aberto, que ali eles prensavam o azeite. Então, quando o Eterno pede o azeite Zak, ele pede a primeira prensagem do azeite. A primeira prensagem do azeite era para o serviço do templo. Olha que coisa interessante. A segunda e a terceira prensagem do azeite era para uso medicinal, para uso alimentício, né? Mas a primeira prensagem, ou seja, a primícia do azeite era para Hashem. O Eterno tem um azeite puro, né? Seria esse azeite, mais ou menos, seria por esse azeite que a gente seria, como eu não fiz um estudo aprofundado sobre esse azeite extra virgem, eu não sei se ele sai na primeira prensagem. Lá eu sei que era na primeira prensagem do Eterno. Esse extra virgem seria já para comer, né? Lá, primeiro era para o Eterno, depois era para a questão alimentícia e terceiro para a questão medicinal. Tá? Já era um azeite um pouco mais sujo, né? Assim, sujo no sentido não de que você não possa usar, mas para não fazia-se gordura, óleo, né, com esse azeite. Então, meus irmãos, se você olhar o Shemen Zaká, o azeite puro, representa toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel, não é verdade? Quando o Eterno, ele quer que nós sejamos o quê? Puro para ele, com a primeira mensagem do azeite. Aí ele chama de as primícias, né? O fruto, né? Das primícias para o Eterno. Então o Eterno, ele queria as primícias da lavoura, as primícias dos frutos das árvores, as primícias dos animais, as primícias do azeite. O Eterno não aceita ficar por último. Ele não aceita você dar a ele o resto. Muitas vezes a gente passa o dia intertido com muitas coisas, aí vai orar à noite, só deixa para orar à noite, né? Não compra o chamado durante o dia, vai orar à noite e já não consegue nem orar, tão cansado mais. O que você vai oferecer ao Eterno? A melhor oração é aquela que você faz quando você acorda. Lembra, o Eterno, ele quer o primeiro. Você já acorda com o pensamento ligado no Hashem. Isso a nossa casa Israel nos ensina muito bem. Ele já acorda dando a bênção do galo. Não é missa do galo não, tá, gente? É a bênção do galo mesmo. Porque Baruch Adonai, né? Bendito seja tu, até nosso domínio do universo, que deste discernimento ao galo para discernir a noite do dia. Eles dão essa bênção, né, pelas madrugadas. E a bênção do amanhecer, e vai bênção, e vai bênção, e vai bênção, a bênção antes de comer, a bênção depois de comer, né? Então o nosso povo Israel, ele ora muito, ele reza muito.
Isso está entronizado no judeu mesmo, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que dar o melhor azeite para o tempo. A oração a melhor que a gente faz é quando a gente está descansado, não é verdade? Então separa ali alguns instantes para o próprio Eterno, quando você acordar, né? Se você tem que acordar 7 horas, acorde 6h40, 6h30 e faz o seu devocional, que é muito importante para a sua vida espiritual. Capítulo 28, verso 2. Agora, nós já aprendemos que quando o Eterno mandou construir, ele construiu a Beit de dentro para fora. Agora ele vai mandar construir as vestes, né, dos correninhos sacerdotais. Versículo 2: e fará as vestes sagradas a Arão teu irmão, para que voe, traduzido como glória, mas nós sabemos que voe é peso, para peso, né? Exatamente. Para que voe e ornamento, ou seja, fará também, e fará vestes sagradas, separadas, Arão teu irmão, para peso e ornamento, tendo enchido, falarás também a todos que são sábios de coração e que têm enchido da lua divinar de sabedoria, que façam vestes a Arão para separá-lo, santificá-lo, para que ele administre o ofício sacerdotal. Então veja bem, o Eterno queria que o seu correia andasse em kevod, em peso, diante dos filhos de Israel, porque representava a própria personificação do Eterno no meio do povo. Por isso o Kohen Hagadol não podia ter nenhum membro quebrado no seu corpo, nem um osso quebrado, não podia ter um membro muito comprido, nem muito curto, não podia ser aleijado, não podia ser, segundo a Torá, corcunda, né? Não podia ter nenhum defeito, ele tinha que representar o máximo possível a grandeza do Eterno. Por isso que os sacerdotes comuns, eles poderiam se contaminar pelo morto muito próximo, somente os mortos muito próximos. A irmã que nunca teve marido, a filha, né, que nunca teve marido, o pai, ali os seus parentes de primeiro grau. Então ele podia se contaminar em caso de ir ao funeral deles, mas o sumo sacerdote não podia se contaminar por ninguém. Podia morrer o seu pai, podia morrer o seu filho primogênito, ele não podia ir no funeral do seu filho. E havia um costume em Israel de rasgar as vestes caso tenha morrido um filho, principalmente o primogênito. Então rasgava-se as vestes e chacoalhava o cabelo, jogava cinza. E está proibido para o Kohen Hagadol. Não pode chorar pela morte de um filho. Imagina aí que você tem uma posição diante do Eterno, tem suas responsabilidades. Imagina aí, Gabriel, morrendo o teu filho que você tanto ama, e você não poder chorar o seu filho, você não poder ir no enterro do seu filho, e você tem que manter a pose. Porque se o povo olhasse para o seu líder e o visse desesperado, quanto mais não ficaria o povo. Então, ele tinha, por isso que o líder não pode ser inconstante, ele pode estar cheio de problema pessoal, mas ele tem que estar alegre, ele tem que estar feliz, ministrando com alegria. Ele não pode trazer os problemas do trabalho, da sua família para dentro da comunidade e descontar nas pessoas. Então, o primeiro passo de um grande líder é saber fazer separação, porque os sacerdotes sabiam fazer essa separação. Então, eles não podiam chorar. Aí você entende esse costume, porque muitas vezes era em protesto. Então, como o Kohen Hagadol, né, o sumo sacerdote poderia protestar contra o Eterno. Nós temos um caso que os filhos, dois, né, dos sacerdotes morreram quando foi oferecer fogo estranho. Vocês se lembram dessa passagem? A Hashem não chore por eles. Aí proibiu de chorar, de rasgar vestido, não faça, porque o próprio Eterno entrou em juízo. Nós já estudamos, eu não vou entrar sobre isso, que fogo estranho era esse, e foi o fogo do próprio Eterno, né? Haja visto que eles se queimaram por dentro, mas não se queimaram por fora, né? As suas vestes ficaram intactas, porque pegaram ele pelas vestes. E que incêndio era esse? Ele queimou o seu fogo de vida, a sua aroa. Eles foram torrados por dentro, né? Mas por fora ficaram intactos. Então, por quê? Fogo e álcool não se
foram entrar embriagados na presença do Eterno. Aí logo embaixo vem um mandamento contra a embriaguez dos sacerdotes. Eles entraram embriagados para oficializar o Eterno. E o fogo que consumiu foi o próprio fogo do templo, do santuário, que caiu sobre eles, e o fogo do Eterno queimou por dentro, não por fora. Mas enfim, meus irmãos, vamos voltando à linha de raciocínio. E quando Yeshua morre, há um fato muito interessante, que houve a testificação dos céus, né? Chuva, escureceu e era dia, e o véu do santuário, o que aconteceu? Um véu do santuário que não era um véu fininho, que se rasgou. Quando um homem tinha a perda do seu filho primogênito, ele fazia isso aqui, ó, chorar. O que Hashem fez? O que Hashem fez? Rasgou as suas vestes do templo e chorou, transformou em trevas. Aí o soldado que era Yehud, que era judeu, que conhecia a cultura judaica, falou, viu o véu do templo, porque o templo ficava alto, né, no lugar alto. Ele viu o véu do templo, ele viu o terremoto, a chuva, e ele fala, olha, este verdadeiramente era Elohim, era filho de Elohim. Por quê? Ele viu o próprio Eterno rasgar suas vestes espirituais, e viu o próprio Eterno chorar e se lamuriar pela morte do seu primogênito. Então não foi difícil ele associar, eis que aqui este era realmente filho, porque o Eterno testificou com ações que ele era o seu filho verdadeiro. Então, irmãos, se você não entrar na cultura judaica, você não vai entender essas coisas, hipótese alguma. Você vai ficar cheio de tese, né? Eu digo que uma pessoa muito inteligente, que lê poucas escrituras, fica cheio de teses, mas o estudioso, ele aprende. Sim, varão? A prática de rasgar as vestes do parente, do filho morrido, foi uma orientação do Eterno ou eles mesmos pelo ensino? Faz parte da cultura semítica e a cultura oriental, o Oriente Médio até hoje. É uma prática entre os povos semitas, geral. Isso não é só da cultura de Israel, não. O árabe, o judeu, eles têm essas práticas, né? Há muita similaridade, porque faz parte já da cultura de lá, deles fazerem isso. Aí o Eterno proíbe o sumo sacerdote, né? Porque ele não poderia mostrar desespero ou revolta. Imagina o Eterno pune os filhos dele e ele começa a rasgar os filhos. Ele estaria se colocando contra o próprio Eterno, né? Incentivou o povo também. Uma rebelião. Então o Eterno já priva dos sumos sacerdotes chorarem e rasgar os vestidos. Por isso, Caifás, né, quando ele lança o seu cajado no chão e rasga as suas vestes, devido ao que Yeshua falou, ele estava tropeçando que na própria lei da Torá. Ele estava dando o fim do seu sacerdócio. Quando Yeshua falar, eis que verá o filho do homem na nuvem, né, cheio de quevote, né, virá, você vai ver, cheio da exaltação do Eterno. Então ele blasfêmia, gritou e rasgou. Ele não podia fazer isso, porque está proibido. O homem que mais entendia de lei tropeçou na própria lei, porque ele estava dando, e quando jogava o seu cajado no chão era sinal de o sacerdócio estar dando fim. E nunca mais teve nenhum sacerdote, porque entrou um sumo sacerdote que ele a magia para todo sempre. Amém? Baruch Hashem. Irmãos, vestes sacerdotais, né? Então vamos ler o versículo 4. Aqui eu vou fazer uma correção. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, um manto, uma túnica bordada está mal traduzido, seria xadrez, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes Arão. Mitra, irmãos, todo mundo sabe quem é Mitra. Todo mundo sabe que é o Deus Sol. Todo mundo sabe que ele nasceu dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe que ele nasceu de uma virgem. Todo mundo sabe que hoje a personificação dos personagens Jesus romano vem de Mitra. É o Deus Mitra. Jesus é o Deus Mitra. Todo mundo sabe disso. Então, como Hashem poderia mandar colocar
sempre, eu costumo falar isso, Roma sempre quer colocar o sol na nossa cabeça. Trocou a palavra aqui em hebraico, que nós podemos traduzir livremente como turbante, não é verdade? Como turbante, mas nós temos aqui mitznefet, colocará um mitznefet na cabeça do Kohen Gadol. Aí eles traduziram para mitra, colocará o Deus Sol. Então Roma sempre tentou, os personagens sagrados dela sempre tem um sol atrás da cabeça, não é? Porque a unção ela vem da cabeça, ela derrama-se sobre a cabeça da pessoa. Era assim desde os tempos antigos. Então Roma sempre coloca os raios solares na cabeça dos seus personagens e colocou a sua tradução como mitra, colocando o sol na nossa cabeça, né? Na cabeça do sacerdote, como nós sabemos que a expressão original não é essa, que é traduzido como turbante. Pode falar, Varão. Não sei se você percebeu a que eu estava lendo. Quando chegou, peguei e falei, não precisa de um traduzir, né? Você falou o quê? Não, eu não li. Tá certo. Quando eu consigo traduzir por certo, aí eu traduzo, não. E eu fico assim admirado que dentro até algumas ramificações judaicas, eles usam aqui na hora da tradução em Amitra, eles usam assim, como se não tivesse problema nenhum. O sol na cabeça do sumo sacerdote, o Deus Sol, né? Mas nós aqui somos um ministério de restaurar, né? De fazer, de elevar, erigir o altar de Hashem novamente, e limpar, fazer como Josias, ter coragem de jogar os postes ídolos no mato, né? Ainda que fiquem contra nós. Então, fica essa orientação, mitznefet, é a palavra no original. Verso 11 e verso 13. Bom, antes de entrar no verso 11 e verso 13, lembra que eu falei que o santuário foi construído primeiro, a parte interna, o que estava no santo do santo, o Aron HaKodesh, mas nas vestes, a primeira coisa que o Eterno pede para construir é o peitoral. E se você estudar o peitoral, era um peitoral que vinha as 12 pedras preciosas. E em cada pedra tem um nome, segundo o nascimento dos filhos de Israel. Quando o sacerdote entrava no local santo, com aquele peitoral, Hashem olhava ali o nome das 12 tribos de Israel, colocava em 12 pedras. O interessante é que para o Eterno, cada tribo é uma pedra preciosa. Cada tribo vale muito diante dos olhos do Eterno. Então, quando o sacerdote, ele tinha que levar o povo de Israel no coração, no peito e também nos ombros. Está escrito 2 pedras de ônix, gravados 6 nomes aqui, 6 nomes aqui. Então, a função que o Eterno, de forma didática, queria ensinar ao seu Kohanim. Olha, a responsabilidade, o pecado do povo está sobre você. Você tem que apresentar o povo no seu coração, oficializar com amor e levar as cargas do povo nas suas costas. Então, toda vez que o Kohanim chegava na presença do Eterno, trazendo as tribos de Israel no peito e nos ombros, estava representando o próprio Yeshua HaMashiach, que quando chegou diante da presença do Eterno, trazendo a nação de Israel. Então, um só homem tinha que levar ali o peso da nação inteira. Só que tinha um detalhe: Arão, antes de sacrificar para o povo, tinha que sacrificar para si. E interessantíssimo que o Eterno pede o sacrifício de Arão, um novinho. Arão não foi o homem que fez o bezerro de ouro, a idolatria, fez o deus Apis para ser adorado. E para que Arão nunca se esquecesse que o Eterno não é um touro, não é um bezerro. O Eterno mandou perpetuamente que os sacerdotes, antes de oficializar, tinham que matar um bezerro e oferecer ao Eterno. Aquilo que ele outrora chamava de Elohá, o Eterno fala: não, vou provar para você, e para você nunca se esquecer, Arão, você vai, toda vez vai matar um bezerro para mim. Vai matar o Deus Apis, né? E esse bezerro vai ser sacrificado a mim. Então, Arão perpetuamente, ele não podia oficializar sem matar o bezerro, sacrificar o Eterno. Então o Eterno faz essas coisas, né? Ele nos ensina.
E aquele pecado de Arão que levou o filho de Israel a cair naquela idolatria, nunca mais o filho de Israel iria querer adorar um bezerro, porque o próprio sacerdote tinha que matar um bezerro ao Eterno. Pode falar, André. Como se mandasse um chinês lá com uma vaca, né? Exatamente. O indiano lá, né? Do hinduísmo, né? É a mesma coisa, é isso aí. Então, mandou matar para ficar perpetrado isso aí, diante do povo de Israel. Então, o Eterno, Ele quer nos livrar da idolatria. Santidade é o antônimo de idolatria. Santidade, a palavra sancto no grego, vem com a conotação de mistério. Uma virtude espiritual que você não consegue atingir, isso tem que vir de cima. Mas a expressão no hebraico kadosh, separado, santo, não é algo que vem lá de cima como um mistério. Santidade é praticar separação. Então, por isso que Shaul, Rachalia, o emissário Paulo disse, olha, de santidade ou seja, de separação em separação. Quando você vai comer e você fala, isso é impuro, fica para cá. Isso é vinho, isso tem que ser abominável segundo nossos olhos. Isso eu como, isso eu não como. Você está praticando santidade, porque você está praticando separação. Santidade é isso. É você habituar-se a separar o profano, o vil, o puro, do limpo. Tá certo? Então, quando você falar, aqui eu piso, aqui eu não piso, você está praticando santidade. Quando você diz, aqui eu toco, aqui eu não toco, você está praticando santidade. Santidade é isso, é prática, é hábito, não é verdade? Então, e você vai cada vez ganhando força para falar não para a iniquidade. Iniquidade é uma palavra muito difícil, grega, que entrou na nossa Bíblia. Iniquidade é transgressão da lei. Tão simples, né? Por aumentar a transgressão da lei, o amor de muitos se esfriará. Porque como um judeu, um Yehud, mostra ao Eterno seu amor? Com as práticas da Torá, dos seus mandamentos, a sua voz, dando ouvido à sua voz. Como eu mostro o meu amor para o meu irmão, para o meu próximo? Seguindo as leis que depois. Porque se eu roubo, eu não amo. Mas se eu não roubo, eu estou amando o meu irmão. Se eu tenho uma chance de denegrir com falso testemunho a vida dele e eu não faço, eu estou amando meu irmão. Aí Yeshua vem e falou, a lei se resume em uma coisa a mais. Quando você ama, você cumpre a lei. Quando você cumpre a lei, você ama. Quando você não cumpre a lei, você não ama. É simples assim. Estão entendendo? Pessoas que acham que amar é deixar de cumprir a lei. As escrituras são simples e muito fáceis. Nós aqui complicamos tudo, não é verdade? Então, mas se você ama, você cumpre a lei. Não tem como você amar alguém sem cumprir a lei. Porque se você não faz o teu próximo que você não gostaria que fizesse contigo, você está cumprindo a lei sobre a vida dele. Ou seja, o meu inimigo, eu passo e vejo um animal dele caído. Hoje é difícil ver um animal caído, eu vejo carne guiçada. O princípio é atemporal. O princípio que está ali é atemporal. A lei pode ser até temporal, alguma parte da lei, mas o princípio dela não, é atemporal. Então eu passo lá, vejo o meu vizinho que me persegue, o carro dele enguiçado, numa estrada, num lugar de noite, sei lá, e eu passo direto. Eu amei, isso é amor. Mas se eu paro, mesmo sem ele gostar de mim, eu ofereço ajuda, eu estou amando meu irmão? Eu estou cumprindo a lei, porque a lei manda eu fazer isso. Estão entendendo que amar é cumprir a lei? Não tem como. Se eu pego uma ferramenta emprestada, uma maquita, e eu vou lá e ela queima na minha mão, o que a Torá diz? Antigamente era jumento, agora não tem jumento, agora é maquita. Estão entendendo? Agora é um aparelho. E o princípio é atemporal, é isso que eu quero ensinar a vocês. A ferramenta estraga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressarcir. Mas ele usou tanto tempo, um dia que eu peguei e queimou. Não, você tem que ressarcir. A lei manda ressarcir. Mas se eu paguei aluguel pelo dia e ela queimar na minha mão, eu tenho que pagar? Não, porque eu aluguei. É responsabilidade dele. Eu costumo falar que um dia eu fui no material de construção alugar uma ferramenta, uma furadeira industrial,
E eu cheguei e falei assim, olha, eu queria alugar aqui uma furadeira. A gente aluga X, mas eu estou alugando. Se ela queimar na minha mão, tem que dar outra? Não, você está alugando. Eu falei, então você está de acordo com a lei. O Eterno disse, aí eu peguei o jumento. Se eu pegar o jumento emprestado para o meu próximo, e ele quebrar uma pata, um dia morrer, eu tenho que ressarcir. Agora, se eu aluguei, eu não tenho que ressarcir nada, porque eu aluguei. Então vocês estão direitinho cumprindo o mandamento. Eu peguei a ferramenta. Aí chega, isso foi no sexto dia, chega na segunda-feira, cheguei no trabalho, meu amigo lá, rapaz, desesperado, ele pegou uma ferramenta, eu nem lembro que ferramenta é mais, e eu sei que ficava uma faixa uns R$300, pegou emprestado, quebrou no final de semana na mão dele. Falou, ó, a lei me protege, e a lei me torna sábio. Eu podia ter pegado essa ferramenta com um colega meu, eu falei, não, vou lá alugar, porque se queimar não tem que dar outra. E ele, não conhecendo a lei, então por isso que fala que o povo perece por falta de... A lei existe, irmão, para nos proteger. A lei não pode ser tratada de forma vulgar, de forma terrível. A lei é vida. A lei te protege, a lei te dá sabedoria, te faz enriquecer. Essa é a grande verdade. Então, o povo de Israel entrava, o sacerdote com o peitoral, no peitoral, né? E com as pedras de ônix, levando o povo de Israel. No versículo 15, diz assim, ao 21, o peitoral do juízo. Eu vou ler só esta parte para a gente encerrar. Do 15 ao 21, capítulo 28. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de um gasto com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo, que será a primeira ordem. Se nós sabemos, veja bem, que Reúbe foi o primeiro a nascer, logo a primeira pedra é representada por Reúbe. Então a pedra de Reúbe seria pedras de sárdio, né? Então, se você pegar lá o nascimento das 12 tribos, os 12 filhos, e você pegar a ordem das 12 pedras, você vai saber qual pedra representa alguma tribo. Tem pessoas que têm sonhos proféticos, mas não sabem discernir por falta de conhecimento. Sonham com pedras preciosas e muitas vezes está falando ao que você pertence a uma tribo. Só que você não sabe qual tribo é de cada pedra. Então, muitas vezes, por falta do conhecimento, as pessoas não têm discernimento dos próprios sonhos proféticos que o Eterno lhes dá. Pois é. E o encherá, aí fala, a primeira ordem, né, vem de pedras, sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem, né? A segunda ordem será de esmeralda, safira, diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix, jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. Jaspe, nós sabemos aqui que a última tribo era quem? Benjamim. Então nós sabemos aqui que jaspe é a pedra de Benjamim, os benjamitas. E é mais ou menos por aí. Você entra lá e faz o estudo, que agora eu não tenho tempo para ficar explicando qual pedra representa cada tribo. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas com selos, cada um com seu nome para as 12 tribos. Aqui, eu vou falar aqui porque essa Bíblia é tão maravilhosa que já tem. Primeira ordem, Rubi, Reúbe, Pitdan, né? Topázio, ou seja, a tribo de Dan, Topázio. Shimon, a tribo de Shimon, né? Berequete, aqui está em hebraico, né? Esmeralda. Levi, Nófer, Carbúnculo. Yehudá, Safira. Isacar, Yahalon, que é diamante. Zebulun, Lechem, que é opala. Dan, Shebot, ágata. Nafital, Arlamá, ametista. Gade, Darshir,
Berilo, Asher, Shoham, Ônix, e Yosef, né, José, e a Shefé, Jaspe, como eu falei, Benjamim, né, Jaspe para Benjamim. Então, aqui está, cada tribo tinha uma pedra, e cada tribo tinha um estandarte. O estandarte da tribo de Judá havia um leão. O estandarte da tribo de Dan havia o que? Uma serpente. Dan será a serpente junto ao caminho. O estandarte da tribo de Reú estava ali um porco, né? O cálice, né? Então, cada tribo tinha o seu estandarte, e era um sinal para eles não se misturarem. Havia também, no próprio tzitzit que eles usavam, a forma diferente de amarras e de cores, para se distinguir a qual tribo cada um pertencia. Bom, interessante, eu quero encerrar, que a profecia diz assim: e naquele dia o Eterno dirá, este nasceu lá. Mesmo que os efraimitas estão perdidos, estão misturados, o Eterno sabe de qual tribo você é. Pelo estudo que eu fiz da família dos cordeiros, a família dos cordeiros vem das tribos dos levitas. E eu, antes de fazer esse estudo, eu imaginava, porque quem botaria o nome cordeiro, se não a tribo que lidava com os cordeiros, não é verdade? Então, vem dos levitas. E assim há como se chegar, embora que não seja de forma plena, todos não conseguem ter esse conhecimento. Mas o Eterno vai falar, naquele dia, este pertence a tal tribo. E Yeshua veio, senão para unificar as duas casas divididas, que perduram até hoje essa divisão. Bom, quando eu fiz o estudo do santuário do Kohanim, e eu tomei um susto, porque eu sempre estudava a tiara lá de ouro, o nome Lekodesh Hashem, né? Santidade ao Eterno. Eu fazia um estudo sobre o peitoral, e é um estudo muito profundo sobre a escola sacerdotal, o éfode, né, o avental, mas o turbante. Um dia eu estava fazendo um estudo sobre as vestimentas do sacerdote, algo me chamou a atenção: seus pés. Apesar de ele andar com vários quilos de pedras preciosas e ouros, ele não tinha sandália nos pés. Ele oficializava o Eterno descalço. E eu falei, bom, por que o Eterno botaria utensílios de cima a baixo e deixaria o homem descalço? Aí eu comecei a prestar atenção: será que aquela passagem de Moshe não é? Talvez não seja uma passagem isolada. Tira a sandália dos teus pés do lugar que diz a terra santa. Aí eu fui fazer um estudo. Depois eu descobri que Josué estava perto de Jericó, e um anjo apareceu, Ramel, nós sabemos que é o próprio Yeshua, e apareceu, e a primeira coisa que ele falou: olha, tira a sandália dos teus pés, foi o lugar que diz a terra santa. Eu falei, bom, a palavra não diz nem que local era um local perto de Jericó. Então eu fui estudando e aprendendo que não é o local que se santifica a si próprio, mas a presença do Eterno que torna algum lugar sagrado, não. Então o Horeb ali era sagrado porque Moshe estava lá diante da presença do Eterno. Então esse local perto de Jericó era sagrado, santo, porque o Eterno estava lá. E os sacerdotes também deveriam oficializar descalço, porque a presença do Eterno estava no tabernáculo. Lembram que o tabernáculo era móvel, ora estava aqui, ora estava ali. Então, o que fazia o tabernáculo sagrado naquele local? A presença do Eterno. Aí vem a gente dizer assim: olha, irmãos, vamos agora ouvir a palavra do Eterno, que o Eterno se faz presente. E está todo mundo desobedecendo, todo mundo com sandália calçados nos pés, não é verdade? Calçados, com os pés calçados. E eu fui fazer um estudo no hebraico sobre a santidade dos pés. Lembra que na visão em Guiana, quando Yohanan, ele visualiza o Mela ali, com o próprio Yeshua, não é verdade? A primeira parte de Yeshua que ele mirou foi justamente a primeira parte da roupa do sacerdote, o peitorim. Ele olha a meia altura em Yeshua. Depois ele dirige os seus olhos para cima, e ele vê que as chamas como que de fogo nos olhos, cabelo
Só não deu para ver o rosto, mas deu para perceber que era chamas de fogo, que o seu cabelo era branco como a neve. Mas aí ele olha a meia altura, segue o seu rosto, o seu olhar para cima, porque é assim que ele descreveu. Mas quando ele abaixa, quando ele olha para os pés de Yeshua como latão reluzente, ele cai desmaiado, porque nos pés está a santidade. Estão captando? Ele não suportou olhar para a santidade de Yeshua, porque a santidade de Yeshua estava contida nos seus pés. Por isso que o sacerdote tinha o polegar, a orelha direita e o dedão do pé direito santificados. Era um dito, porque ele tinha que saber aonde ele pega, o que ele ouve e aonde ele pisa. Estão entendendo? A palavra diz que os pés do Eterno, numa visão, estava sobre uma nuvem, que era como topázio. Sempre quando se trata de santidade, se fala de pés, dos pés. Por exemplo, o santuário estava aqui, o Eterno se manifestava, aqui se tornava sagrado, então o sacerdote não entrava calçado. E eu cheguei numa conclusão muito óbvia: se um animal, se um inseto, todos os insetos são puros. Se o inseto está morto, você vai lá, mata barato, ou pisa num besouro, ou pisa num inseto, como você chega na presença do Senhor com aquilo debaixo dos seus sapatos? E vamos pedir a presença do Eterno. Aí vem o culto a Shekinah, né? Vamos cultuar a Shekinah, porque virou um culto a Ishkinah, né? Que nós sabemos que não é uma palavra hebraica. Nós sabemos que a manifestação do Eterno dentro dos hebreus prometidos nunca se chamou Shekinah. Shekinah vem de Asherah, vem de uma deusa. Culto a essa deusa. Shekinah é uma palavra feminina, e hoje instituiu dentro das igrejas evangélicas, principalmente das batistas, as pentecostais, as neopentecostais, o que? O culto a Shekinah. Acham que estão falando uma palavra, primeiro está errado, é Ishkinah, a palavra correta, e não é Shekinah, é Ishkinah. Não é. Também não, é Ishkinah. Ishkinah. E não é uma palavra bíblica e não é uma palavra hebraica. Não é. Tá? Isso é uma deusa. E cultuava-se, e os judeus aprenderam isso aonde? Nos 70 anos de escola de idolatria na Babilônia. Trouxeram o calendário judaico atual, adorando o crescente lunar. Hoje na palestra à tarde vocês vão aprender tudo isso aí. Tá bom, gente? Baruch Hashem. Então quando eu tomei um susto, quando o Eterno me deu essa revelação, e eu liguei para algumas pessoas empolgadas. Você estava certo, Barão, que há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, o Barão falou que eles praticavam a adoração com os pés descalços. E eu vou falar, eles estão baseando em Êxodo, lá uma palavra isolada das escrituras, mas quando eu estava olhando lá a figura, eu desenhando a figura do sacerdote, e os pés? Cadê? Aí hoje a gente fica adorando aqui com os pés descalços, né? Porque você não pisa em cusparada, você pega, vai no banheiro, pisa na urina, que o homem tem um costume mesmo de urinar no chão. O homem deveria sentar igual a mulher. Estou brincando. Mas é verdade mesmo. É verdade, é questão de higiene. Para não sujar. Presídio? Tem que urinar sentado. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte: de fato o banheiro é um lugar impuro, não é verdade? E a gente vai lá fora, pisa com o sapato e entra dentro da beite, né? Agora, irmãos, tem que deixar claro para encerrar mesmo. Aqui é um espaço físico. Hashem está aqui enquanto nós estamos aqui invocando. Quando nós saímos daqui, fechamos a porta, aqui é um local comum, aqui só vai ter vento. Não vai ter o Eterno não vai ficar aqui. Você está entendendo? Não conseguindo entender? Então um dia o irmão me viu de sapato aqui dentro da beite e falou assim, ficou ele, acho que por respeito, não falou nada, mas ficou me olhando assim no meu pé, e eu incomodado com ele incomodado com o meu sapato. Aí eu tive que falar: ô irmão,
Deixa eu ensinar um negócio aqui. Nós estamos, não sei se a gente estava aqui para reformar aqui alguma coisa, não estava na hora do culto. Falei, deixa eu ensinar um negócio aqui. Rapaz, o Eterno está presente quando nós invocamos a santidade. Aqui é um local comum, porque se amanhã a Carol aqui, né, a Beit fechar as portas, isso aqui pode se tornar o quê? Aqui não é nosso, aqui é alugado. Pode se tornar o quê? Um boteco, pode se tornar um bar, pode se tornar um salão de beleza. E aí? Pior ainda, então veja bem, o Eterno está a qualquer lugar que você invocar a presença do Eterno. Faça o que ele pede, não é difícil. Pela Torá nós fazemos o quê? Tiramos as sandálias. Pela cultura, tradição, nós tiramos o boné. O Eterno algum dia mandou alguém descobrir cabeça aqui, tirar o chapéu para adorar ele, mas a gente não aprendeu que quando orar tem que tirar o boné. Um dia eu estava orando na beira da mesa, o Senhor não pegou o boné da minha cabeça e tirou. Aí uma vez eu estava orando no altar, aí o pastor foi lá, tirou o boné da minha cabeça, eu fui lá, peguei e botei de novo. Ele foi lá, tirou e botou lá. Aí eu deixei para lá. Aí eu falei assim, meu pai, onde eles estão baseando em quê? Por isso os judeus estão lá com chapéuzão, tem um chapéu um mais feio que o outro, um quadradão, assim, um tipo de uma linhagem judaica, né? E estão lá porque eles entendem que não é necessário tirar nada da sua cabeça para adorar o Eterno. Mas pelas escrituras nós tiramos a sandália, mas pela cultura nós tiramos o boné. Mas é sempre mais fácil seguir a cultura, não é verdade? Então, olha aí a diferença de halahá, de preceito humano, e a diferença do que o Eterno pede. Se você edificar a sua comunidade em cima, o mais próximo possível do que está escrito, você vai ter um sucesso de agradar o Eterno, né, e fazer aquilo que ele aprove. Amém? Baruch Hashem? Posso encerrar?